Você está assistindo o podcast Você Crê? Oferecimento, Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor. Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio do Você Crê. Seja bem-vindo! Como está você? Como está a tua casa? Tá tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Mais um episódio para a honra e glória do Senhor. E esse episódio é o 155. Olha que bênção! O Senhor é tão bom que até aqui Ele tem nos ajudado. Então já peço que você compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreve, tá? Deixa as notificações lá em todas, tá bom? Para que você toda semana receba, tá bom? E nos siga nas redes sociais para acompanhar toda semana. A gente posta muitas novidades lá, uma palavra de fé, os cortes. Então nos acompanhe, não deixa de compartilhar, porque assim você vai estar ajudando o Você Crê a crescer e alcançar mais vidas, porque o objetivo desse programa é que vidas venham ser alcançadas através dos testemunhos. E hoje o nosso convidado, pastor Marcelo, vai contar o seu testemunho, tá bom? Então fique ligadinho aqui com a gente. Mas antes, eu quero deixar uma palavra aqui para todos vocês. Como toda semana a gente deixa uma palavra de reflexão. E hoje vamos ler aqui Mateus 24, a partir do versículo 4. Tá? Que diz assim, ó. Nessa versão, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e temores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Eu vou parar aqui nesse versículo 12, tá bom, meus irmãos? E olha o que a palavra já nos instrui. Então, tudo que acontece, todas as notícias difíceis que estamos ouvindo, tudo já estava escrito aqui na Bíblia. Então, o que eu quero falar para vocês? Coloque a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor, porque o mundo jaz maligno. E não tem como escapar de tudo isso. Agora, se nosso coração ficar ligado nas notícias, nas situações e nas complicações da vida, nós vamos andar ansiosos e desesperados. Mas a nossa confiança, ela precisa ser e vir do Senhor, porque Ele vai nos proteger e nos guardar. E nós não temos que temer a nada disso. Sabe por quê? Porque está preparado um lugar para nós lá na glória. E é nisso que nós temos que nos preocupar, naquilo que nós vamos viver na eternidade, não somente aqui na terra, porque essa terra está totalmente contaminada e nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo ou com as situações. Nós seremos perseguidos, vão nos odiar, mas nós vamos continuar firmados na palavra, firmados em Jesus, sabendo que o nosso lugar está reservado. Tá bom? Então medite nessa palavra, não tenha medo do que pode acontecer amanhã, porque o nosso Deus, Ele está nos guardando. Então não andeis ansiosos, não podemos ficar ansiosos com o amanhã, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas e de todos os detalhes. Coloque a tua confiança em Deus e saiba que Ele está cuidando de tudo, tá bom? Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Depois você medite lá com muito carinho, com muita atenção, tá bom? Vamos receber o nosso pastor Marcelo com muito carinho, gente. Paz do Senhor, pastor, muito bem-vindo. Paz, muito obrigado pelo convite,
por essa oportunidade. Amém, pastor, que honra. Pastor Marcelo, ele está liderando a igreja ali, wesleyana, ali da Calama, né? Bem conhecida ali, na principal, né? Então, pastor Marcelo já está há um tempo liderando aquela igreja e ele hoje temos a honra de recebê-lo e aí poder escutar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, pastor, se você nasceu no lar evangélico, se não, e como foi esse início da tua trajetória. Sim. Eu tenho o privilégio, né, de ter nascido num lar cristão, né? Que bênção. Meu pai é um pastor, ele começou a carreira pastoral dele na Assembleia de Deus. Ele, inclusive, foi fundador da Assembleia de Deus em Vilhena. Pois é, que bênção, né? Então, dentro desse berço, né, tive o privilégio de aprender as Escrituras com meu pai. E tive o privilégio de ser encaminhado a congregar já desde da infância, adolescência. Qual o nome dele para nós mandarmos um abraço para ele? É o Valdemar Marinho. Pastor Valdemar, um abraço para você. Deus abençoe, viu? E então esse já foi um privilégio, né? Sim. Um privilégio. Mas desde o início da minha conversão, eu aprendi a importância de que cada um ter a sua experiência pessoal com Deus. Claro. Cada um buscar de Deus uma fé madura, uma fé concreta, despertar essa fé em Deus. Porque desde o início, quando não foi Deus que expulsou o homem e a mulher do jardim, mas o homem e a mulher decidiram, né, tomaram uma decisão de se afastar. É verdade. Desde então, Deus ele tem procurado ao longo dos tempos se aproximar com o ser humano. Mas isso foi feito de uma forma progressiva. No começo, Deus parecia, de uma certa forma, misterioso e falava por meio de profetas. Mas depois ele enviou o próprio Filho, para que não houvesse nenhuma dúvida dessa reconciliação, desse Sim. relacionamento. E nesses dias atuais, Deus ele está falando conosco diretamente, através do Espírito Santo. Ou seja, verdade. É face a face. E isso dá oportunidade a cada um, seja cristão, seja até mesmo alguém que não creia, que tenha oportunidade de buscar a esse Deus e conhecê-lo. Então, embora eu tenha tido esse privilégio, mas fiz um grande desafio com Deus para que eu pudesse ter uma fé realmente madura, né? O que o apóstolo Paulo diz que você tem que ter até uma fé racional. Muitos pensam que a nossa fé é uma fé mística, é uma fé em algo imaginário, uma fábula, não é nada disso, mas é uma fé racional, ela tem fundamentos. Claro. Então, cada um de nós vai despertar a fé de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, porque o autor de Hebreus ele diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quer dizer, são muitas pessoas, uma quantidade imensurável de testemunhas de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, mas cada uma dessas testemunhas, elas vão ter uma experiência diferente de fé. É verdade. Uma experiência diferente de relacionamento. Então foi isso que eu busquei. Busquei ter diretamente a minha fé racional com Deus, não somente a fé que foi transmitida por outras pessoas ou pelo meu pai, mesmo ele sendo um pastor. E aí foi quando eu fui surpreendido por Deus com uma chamada profética, uma manifestação realmente profética de Deus para com a minha vida. E você tinha quantos anos nisso? Quando você percebeu que você realmente precisava dessa... tipo assim, teu pai é pastor, tinha experiência dele. E a partir de que momento, de que idade, você percebeu que precisava ter a sua própria experiência? No final da adolescência para o começo da juventude, as coisas se explodem. Sim. Quando você vai tá ali no ensino médio, entrando na faculdade, chega ali é uma hora da verdade de você saber o que você quer, o que você crê, quais são os teus valores. Então, naquele momento, foi em que eu me apercebi de que eu precisava de uma experiência real com Deus, né? E é isso que eu quero transmitir como um entusiasmo, é isso que eu quero transmitir
para as pessoas que estejam acompanhando esse podcast, para que elas busquem ter essa experiência real com Deus. Porque hoje a gente acompanha tantos programas, tantos debates, tantas coisas que tem nas redes sociais. Sim. Muitas vezes eu estou ali, eu gosto ali de acompanhar o que tem no TikTok, no Instagram, no YouTube. E você se depara com cada coisa, são discussões de pormenores da Bíblia, confrontamentos, um ateu contra 30 cristãos, um cristão contra 30 ateus. E você vai vendo as coisas mais, digo isso com todo carinho, né, as coisas mais alucinantes possíveis, ali, embates de religiões, de perspectivas, uma reprodução do que, infelizmente, hoje existe na opinião política das pessoas, que se formou a tal da polarização. Então, por isso que eu falo da experiência pessoal com Deus, porque a experiência que eu tive foi surpreendente. E isso eu posso ajudar outras pessoas a chegar, a serem conduzidas à fé e terem uma experiência com o Espírito Santo. Foi quando, numa oração simples, eu tive a ousadia de dizer a Deus: Deus, eu preciso ter uma experiência real. Deus, eu preciso de um sinal íntimo, eu preciso de uma realidade desse relacionamento. Pastor, você realmente foi confrontado, então, a partir do momento que você falou assim, eu preciso de uma experiência, porque durante a sua vida, vamos dizer, sua adolescência, a fase da juventude, na faculdade, na escola, você começou a ser confrontado com outras ideologias, com outras coisas, que acabou deixando você em dúvida referente ao poderio de Deus? Não o fato de ter outras ideologias, né? Eu sempre estudei num colégio também chamado Salesiano, que tem valores católicos. Sim. Não foi nem os confrontos necessariamente. Na verdade, foi sentir a necessidade de materializar, de experimentar algo real. Entendi. Não apenas algo inspiracional ou algo intelectual, com o aprendizado da Bíblia, mas uma experiência real. Assim como você é despertado quando você vê que todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram alguma experiência pessoal. Verdade. Então, aí a experiência pessoal foi dizer, na oração, ter a humildade, a simplicidade, dizer: Deus, eu não tenho a minha experiência pessoal ainda. Como o Jó, depois de passar por toda aquela provação, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam, agora realmente eu te experimentei. Era uma experiência pessoal, eu gostaria de ter uma experiência pessoal. E glória a Deus que essa experiência ela veio logo, né? Eu me recordo de ter ali 15 ou 16 anos. E a experiência foi uma experiência extraordinária, pessoal, que ela vem se repetindo até agora, em que eu tenho já meus próximos 50 anos de idade, ela se repete frequentemente, que é Deus falar profeticamente as coisas que vão acontecer. E isso, de fato, é um fenômeno extraordinário, você saber a evidência de algumas coisas que estão por acontecer que não aconteceram. Seja de um ponto de vista particular seu ou familiar, ou no âmbito de uma igreja, de uma cidade, ou até mesmo mundial. Você ter uma visão, um sonho, uma revelação, um pensamento, né? Muito claro de algo que não aconteceu ainda. Então, isso te leva a perceber que você está ali se relacionando, se comunicando realmente com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade real de Deus. Sendo que as minhas primeiras experiências foi Deus ali me atraindo realmente para ter uma experiência para com Ele na adoração, na igreja. Primeiramente veio como uma curiosidade que me chamava a atenção. Eu ia à igreja e já ia ao culto sabendo quem iria pregar, sem conhecer os pregadores. Eu ia à igreja sabendo o primeiro louvor que ia ser tocado, sem saber qual era o repertório. Nossa. Coisas simples, mas que foi te dando aquela... tipo assim, meu Deus, o Senhor já está me mostrando isso, o que ele pode fazer mais? Então, acredito que a busca foi maior, exatamente, isso foi me despertando a curiosidade. Sim, né? Sim. E nessa curiosidade, então, ali eu fui
fui confrontado, fiquei muito curioso para entender o que era aquilo. Era um fenômeno da mente, era um fenômeno do inconsciente, tinha alguma explicação. E aí foi quando foi se aperfeiçoando na simplicidade da oração, e foi quando eu, na humildade, simplicidade, eu pedi que Deus me desse então um sonho, que eu tivesse clareza de que era Ele se comunicando comigo, que não era um fenômeno. E de fato aí uma terceira revelação foi então, eu sonhei exatamente eu chegando ao culto e o primeiro louvor que seria cantado. E aí eu fui após o sonho, eu fui àquela reunião, foi uma reunião de jovens, e eu lembro como se fosse hoje, o jovem estava ali com um violão, e ele tentou começar a cantar, a tocar uma música que ele gostaria, um louvor que ele gostaria de cantar, de tocar, e ele não conseguiu. Parece que as cordas não afinavam, ele travou. E aí depois ele parou, ele disse assim: pessoal, é o seguinte, é porque Deus falou comigo, Deus me mandou eu começar cantando um louvor que eu não sei tocar ele. Nossa. Eu sei cantar ele, mas não sei tocar ele. Aí aquilo me chamou muita atenção, né? Falei, poxa, então... E esse era o louvor que Deus tinha te mostrado. Exatamente. E aí ele falou, mas eu vou tentar tocar mesmo assim. E aí era justamente um louvor raro de ser cantado. E naquele momento assim eu fui muito surpreendido com o poder de Deus, né? Naquele momento eu realmente ali fui às lágrimas e percebi, poxa, Deus preparou tudo isso para que eu tivesse certeza de que Ele está se comunicando comigo. Que bênção. Então ali eu me senti ativado já numa autoridade profética, né? Então a minha experiência do dom do Espírito Santo foi já a partir de uma ativação profética. E a partir dali só foi evoluindo essas experiências de ouvir a voz de Deus, de ver a vontade de Deus, de ter direções extraordinárias da parte de Deus. E quando ele fala com você, audivelmente ou só através de sonhos? Como ele se comunica assim com você? Ou de todas as formas você já teve experiência? Não, as experiências assim, quando são de acontecimentos que estão por vir através de sonhos ou visões, né? Sonhos que você está dormindo. Sim. E você percebe que você tem um sonho diferente, um sonho muito detalhado. Verdade. Então aquilo chama atenção, você lembra daquele sonho, você vai tendo entendimento que aquilo está relacionado a algum acontecimento que está por vir. Então você já sabe que aquilo vai acontecer. Às vezes são coisas simples, mas que mostram o detalhe dessa ativação profética que Deus tem com a minha vida. E em outros momentos é justamente na oração. Eu posso aqui estar conversando com você nessa entrevista e eu sinto naturalmente o Espírito Santo como uma pessoa, assim como nós somos uma pessoa, e o Espírito Santo como se estivesse comentando ou conversando algo, né? A respeito de você, ou de mim mesmo, ou de outra pessoa. E aí eu, tendo certeza, convicção, eu libero aquela palavra para a pessoa especificamente. Inclusive, todas as segundas-feiras eu faço uma live de oração através do canal do Instagram da igreja, da IMW Calama. Que bênção. Às 20 horas local. E ali eu começo a orar pelas pessoas, né? Tipo, oramos juntos ali. Sim. E geralmente eu estou orando e ali, ao vivo, naquela live, o Espírito Santo ele me mostra uma pessoa, me mostra através do login de uma pessoa que entrou. Às vezes eu nem conheço aquela pessoa. E o Espírito Santo me dá muita precisão de detalhes da vida pessoal, ou de alguma enfermidade, alguma preocupação. Eu falo, o Espírito Santo me mostrou isso, eu vou estar orando especificamente sobre isso, e a pessoa tem a surpresa, a certificação de saber que eu não poderia saber daquele detalhe, né? Há uma senhora que chegou na nossa igreja há uns 2 ou 3 meses atrás, e eu chamei as pessoas para orarem à frente, e na hora o Espírito Santo me revelou a palavra de conhecimento, a revelação. E eu olhei para ela e falei, olha, você está fazendo um propósito de 21 dias, buscando uma resposta de Deus.
mas Deus está te dando a resposta já nesses 14 dias. Então, eu comecei liberando a palavra dessa forma, sem nunca ter conhecido aquela mulher. E ela foi assim, ficou maravilhada, e na mesma hora ela testemunhou que eu não poderia saber aquele detalhe pessoal, né? Não a conhecia. E ela disse, exatamente, eu fiz um propósito de 21 dias de oração. Que bênção, e eu glória estou a entrando Deus. aqui para a segunda semana, os 14 dias, e Deus está me respondendo. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, de que você, de repente, pode falar línguas de outras nações, línguas estrangeiras, estranhas, mas isso vai gerar loucura para as pessoas. Mas quando você libera uma profecia, as pessoas sabem que só Deus pode entregar aquela profecia. É verdade, pastor. Então, o dom profético, ele é muito poderoso. Há um grande rei, ele perguntou para o seu sábio como ele poderia ter certeza de que Deus existe. Que sinal tem na terra de que Deus existe? E aquele sábio, ele disse para aquele rei, ele disse, olhe para a nação de Israel e veja a Bíblia e as profecias que tem sobre Israel e sobre o povo de Deus. Profecias que são faladas com antecedência de centenas ou milhares de anos e coisas que estão para acontecer. Você começou abrindo o programa dizendo de coisas que estamos começando a viver nos dias atuais. Sim. Tem coisas que nós não vivemos ainda, mas as pessoas já estão começando a crer na autoridade da Bíblia, de profecias extraordinárias que nós vamos começar a entrar, né? O profeta Daniel disse que nos últimos dias ia se multiplicar o conhecimento, a informação. Hoje, exatamente o que nós vivemos é uma abundância de informação extraordinária. Demais. Hoje um adolescente, ele tem no smartphone um acesso a uma IA, um conhecimento através da internet, que o seu bisavô, o seu avô não tinha com uma biblioteca basta comprada. Ele tem nas suas mãos. Hoje nós temos acesso a antibióticos, a penicilina, a facilidades como ar-condicionado, a comunicação que os nossos avós não tiveram. Nós temos um avanço extraordinário do século XX para cá que toda a humanidade não conheceu, desde a criação do avião e de muitas outras invenções extraordinárias que facilitam a nossa vida e nos faz viver esses dias da multiplicação do conhecimento e que muitos correriam de um lado para o outro, que também é mencionada essa profecia sobre a velocidade dos transportes, das comunicações, mas a parte mais tensa e mais temerosa, que justamente você abriu, em Mateus 24, que temos as revelações e Apocalipse, de dias difíceis, que o apóstolo Paulo também previu, em que as pessoas se tornariam amantes de si mesmo, que ia haver um esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, tudo isso nós estamos vendo nos noticiários, coisas que nos tornam assim perplexos, de não acreditar onde o ser humano está chegando na sua degradação moral, na sua coragem de fazer coisas que não eram comuns, nem as pessoas que nós considerávamos más, essas pessoas fazerem tais coisas como hoje nós testemunhamos. E diante de todo esse cenário, né, não deixar de seguir a Cristo, né? Sim. Porque o que vem, esse conhecimento que está sendo, né, crescendo, aumentando, está fazendo com que as pessoas se esfriem na questão de crer. Sim. Né? Você crê? Por quê? Porque as pessoas não estão crendo mais. São poucas pessoas que têm aquela fé, aquela convicção de crer que existe um Deus que ainda faz milagre. Porque às vezes as pessoas já estão apegadas nas coisas que ela pode tocar, que ela pode fazer com a força do seu braço, que às vezes acaba esquecendo que existe um Deus que pode fazer e que pode nos responder, que pode falar conosco. Né? A gente vai precisar ir para o intervalo, certo, pastor. Já a gente retorna, okay, gente. Fique ligadinho com a gente. Podcast Você Crê. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor.
E para mudar esse visual, claro que eu escolhi a Sou Bela. E eu já peço que você já agende o seu horário aqui também. E se permita e também querer usar e mudar. Aqui tem os melhores profissionais e eu tenho certeza que você vai sair daqui super satisfeita e com sua autoestima, ó, lá em cima. Agende seu horário. Passei 5 anos sem mexer no meu cabelo. Um propósito que eu fiz com o Senhor. Isso é só para quem crê, não vou entrar nesse detalhe. Mas chegou o tempo de poder mexer, de poder arrumar, de poder valorizar aquilo que o Senhor me criou. E estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz com o resultado. Então, assim, é maravilhoso você poder usar, viu? Quem me conhece do passado, desde sempre, sabe o quanto eu era vaidosa com o meu cabelo. E eu me permiti passar esse tempo, né, de renúncia, o qual o Senhor se agradou. Mas chegou um tempo novo e estou vivendo no tempo de Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. E aqui está o resultado. E aí, o que acharam? E o que vou fazer com o cabelo que cortei? Claro que eu vou doar pro Hospital do Amor. Para comemorar meu aniversário, Delícias da Isa mandou essa delícia aqui, gente. E vamos provar juntos. Olha, essa sobremesa faz sucesso. E vocês já ouviram falar de nata? Pois é, essa sobremesa aqui foi feita com produtos de primeira qualidade. Delícias da Isa trabalha só com produtos de qualidade. Então, já encomende o seu. Provando aqui, ó. Muito bom, gente. Olha, encomende o seu. Como eu falei, Isa, ela trabalha com produtos de qualidade, de primeira linha, viu? Então, é excelente. O sabor, então, maravilhoso. Você está assistindo o podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor. Voltamos, glória a Deus. Irmãos, olha, eu quero anunciar para vocês aqui, a gente recebeu esse mimo aqui, ó, da nossa consultora da Natura, a irmã Mari. Ela mandou para nós esse presente aqui, eu quero anunciar para vocês, viu? Ó, vamos abrir juntos esse presente. Olha, ela é uma consultora diferenciada e ela é nova parceira aqui do programa, viu? E ela mandou esse presente para nós aqui, olha, creme hidratante. Vamos abrir junto aqui. Um body spray. Não sei se eu falei direito. E sabonete, olha. É da linha framboesa e pimenta vermelha. Olha, Mari, muito obrigada. Acertou, porque eu gosto desse tipo de fragrância. E ela não mandou só isso, não. Ah, tá. Achei o cartãozinho, ó. O cartãozinho aqui que ela mandou pra nós. Olha aqui, ó. Amostrinhas de um perfume do Caiaque e Lia. E um batom, gente. Olha, nossa, a Mari, ela é uma consultora diferenciada, viu? E olha a embalagem, que linda que veio, gente. E ela mandou aqui, ó, um recadinho, que a bondade do Senhor nos acompanhe e nos siga todos os dias da nossa vida. As bênçãos irão te acompanhar por onde você andar. Deuteronômio 28:2. Ai, obrigada, Mari. Olha, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo presente. Olha, gente, que lindo. Ah, tá. Ela também trabalha, gente, quero falar pra vocês, com crochê. Olha o que ela mandou pra nós. Nossa, muito lindo. Eu vou abrir também aqui só um pra vocês verem o detalhe do trabalho da Mari. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, ela arrasa, viu? Então, já encomende o seu tapete, já encomende o seu produto da Natura. Se você não tem consultora da Natura, eu vou até colocar aqui que eu não conheço esse cheiro, mas eu acredito que eu vou gostar. Muito bom. Delicioso, gente. Então, ó,
Encomende com a Mari. O telefone dela vai passar aí na tela, tá bom? O cartãozinho. Deus abençoe, Mari, muito a sua vida, viu? Agora eu vou precisar de ajuda aqui para pegarem aqui os produtinhos. Que lindo! Gostei de tudo! Muito obrigado, Mari. Você arrasa. Me ajuda aqui, produção. Não esqueça de compartilhar essa entrevista abençoada que o pastor Marcelo aqui está compartilhando a sua história, sua trajetória, né? Como Deus chamou ele. E nós vamos começar agora o bate-papo falando sobre o chamado ministerial. Como Deus levantou a vida do pastor, né? Como foi esse chamado pastoral, de que forma aconteceu, né? Porque às vezes a gente pensa, meu pai é pastor, será que eu vou ser pastor também? Não, tem pessoas que não é o chamado dela, exatamente, né, pastor? E como foi que Deus lhe revelou isso? Então, o meu desejo era somente ser usado por Deus, né? Ministrar a palavra, ministrar dons espirituais, né? Depois que eu fui grandemente impactado com o dom do Espírito Santo, fui receber essa ativação profética que eu comentei, essa unção foi se multiplicando, eu fui recebendo da parte de Deus autoridade para orar pelas pessoas, por enfermos e serem curados, as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, no nome de Jesus. Sim. Mas a chamada ministerial já foi uma experiência diferente, porque eu senti uma autoridade profética, mas eu não queria ser pastor, nunca esteve na minha pretensão ser pastor. E talvez eu possa dizer que até hoje eu sou pastor por obediência ao chamado de Deus. Porque... Eu entendo muito bem. Eu não me imaginava aqui. Não é algo assim... Que ardia, aquela vontade, que eu busquei, né? eu procurei, não. Na verdade... Sim. Eu lhe entendo. Eu até busquei que Deus confirmasse um chamado de profeta, um chamado para missões, um chamado para evangelismo, um chamado para ensino. Para ministro do evangelho em si, né, pastor? Qualquer chamado, menos o ministério pastoral. Pastor, então o senhor resistiu um pouco, assim, no início? Resisti totalmente. E aí que se confirmou o chamado. Porque... Então, o que eu me coloquei à disposição da parte de Deus, eu liderei a juventude da igreja, liderei o Ministério de Louvor. Sim. Mas, quando surgiu a necessidade de nascer o Ministério Pastoral, eu estava resistente, né? Até fiz o curso de teologia, de bacharel em teologia, mas para conhecimento, para ter crescimento de conhecimento bíblico. Mas o chamado veio na liderança da juventude. O senhor já tinha uma profissão e por conta disso talvez você falou assim, eu não vou abandonar minha profissão para ser pastor. O senhor tinha vamos dizer, uma certa resistência sobre essa questão? Ou o senhor achava que não ia conseguir conciliar uma coisa com a outra? Houve esse conflito dentro do seu coração? Na verdade, eu sempre separei as coisas, né? Na verdade, o chamado pastoral eu exerço como uma vocação e como um exercício realmente de fé ministerial. Eu sempre tive a disposição de ter o meu trabalho, a minha formação. Então, primeiramente, eu me formei na área do direito, né? Sou bacharel em direito. Então, fiz alguns concursos públicos, sou servidor público do TRE de Rondônia desde 2003. Advoguei durante 3 anos antes de entrar no TRE. Fui assessor do Ministério Público Federal. Então, sempre teve na minha disposição trabalhar realmente, sempre gostei da carreira jurídica. Então, trabalho nisso até hoje, trabalho com direito eleitoral. Já a questão ministerial, sempre separei isso diferente. Nunca cogitei exercer o pastorado de uma forma integral, ou seja, viver do ministério pastoral, viver somente dependendo da igreja, instituição, não. Sempre eu separei bem essas coisas. Mas a chamada ela veio, independente de uma questão de ser integral ou parcial desse ministério, ela veio quando eu estava liderando os jovens, né? Percebendo necessidades pessoais da juventude, de serem realmente pastoreados, cuidados, e numa dimensão em que era necessário, de fato, eu ser um pastor e não ser um líder.
E Deus foi despertando no meu coração o desejo de abrir um trabalho, de começar uma igreja local. E para isso era necessário ser pastor. E então a própria juventude que eu liderei, o Ministério de Louvor que eu liderei, eles foram motivadores e foram boca de Deus para que eu fosse impulsionado, né? Inclusive, eles foram os primeiros a me chamarem de pastor, eu não sendo pastor. Olha aí, tá vendo? E então chegou um momento que ardeu muito no meu coração, Sim. Da abertura de uma igreja local, de cuidar de algumas vidas e algumas vidas disserem: se você não me acompanhar, eu não consigo ver um outro líder que eu possa confiar, um outro pastor que eu possa confiar. Então aquilo realmente foi amolecendo o meu coração e eu buscando de Deus essa confirmação. E aí Deus me deu paz sobre isso, né? De que o que chama é o que capacita. Sim. E que na hora que justamente você vê, então, todos esses desafios que você já imagina, idealiza, Deus ele vai trabalhando passo a passo, pessoa a pessoa, condição a condição. Então, de fato, Deus me honrou extraordinariamente quando eu disse sim a esse chamado pastoral. Então, eu já fui jogado ali no fogo em 2003. Eu fui responsável para abrir ali a Igreja Wesleyana da Rio de Janeiro, da Avenida Rio de Janeiro. É mesmo, pastor? E ali fiquei durante 17 anos pastoreando. Eita, um tempinho, mãe. Um tempão, né? Um tempinho Eu dediquei ali toda a melhor parte da minha juventude. Então, você iniciou lá e ficou 17 anos lá. Exatamente. Exatamente. Sim. Até chegarmos na pandemia e haver uma outra direção, uma outra perspectiva. Sim. Com apoio dentro do próprio conselho da igreja para ir para a igreja que eu estou pastoreando hoje, que é a Igreja Wesleyana da Calama. E todo esse tempo de ministério pastoral, e posso dizer isso agora, 23 anos depois, né, de ministério pastoral, continuo tendo a mesma percepção, que é um ministério desafioso. Eu vejo o quanto colegas pastores passam muitas adversidades, lutas, e você acabou apontando uma das principais delas, que é a questão de viver integralmente do ministério, né? Sim. É exposto de uma forma muito errônea os grandes pastores de megas igrejas que têm bons salários, que são destaques, mas essa não é uma realidade do ministério pastoral. A realidade do ministério pastoral são pastores de 100 ovelhas, com membros, menos de 100 membros, pastores em locais, em áreas periféricas, em áreas rurais, e em linhas até. Existe a nossa igreja em Jaci, Paraná, existe a nossa igreja em bairros mais afastados, existe a nossa igreja em cidades menores. Então, em que a realidade da igreja, a realidade do pastor financeira, não mantém o pastor, não mantém a sua família. Esse é um dos desafios pastorais, em que eles são mantidos por uma igreja maior, por uma região que se organiza, ela ser movida em amor e enviar recursos. E, além dos desafios que os pastores enfrentam, desafios de terem a dedicação integral ao pastorado, se ele parte por um caminho de ser, como se diz, bivocacionado, como eu sou, de ter a sua carreira de trabalho, ter o seu ministério, ele vai ter que ter uma boa disposição física, mental, emocional e um bom controle de gestão de tempo e de agenda para conseguir fazer isso. É verdade. Porque ele vai ter tripla jornada, não é dupla jornada. Tripla. Ele vai ter a jornada de expediente de trabalho dele, ele vai ter a jornada como pastor e não pode esquecer da família. Sim. E da sua própria vida. Que é ter o seu momento de ter a sua atividade física, ter o momento de ter o seu lazer, o momento de ter o seu convívio social com os amigos, com a família. Se for tudo isso desmorona e entra em colapso. Mas
quando você tem, você não é integralmente do pastorado e você é parcialmente, você trabalha, então você tem que ter uma boa gestão do tempo. Que aí eu vejo também muitos colegas que colapsam com estresse físico, estresse mental, estresse emocional, ou é um quadro muito comum. Não consegue equilibrar, né, pastor? É um quadro muito comum de terem problemas de cunho emocional, depressão, ansiedade. Sim. Porque não é fácil. De fato, é um ministério mais desafioso. Você não ouve isso de professores da escola bíblica, você não ouve isso de ministros de louvor, você não ouve isso de diáconos, diaconisas, mas o pastor ele tem essa carga muito grande sobre ele, né? Por isso que Moisés, que foi um dos primeiros pastores, ele conversou com o sogro dele sobre isso. E o sogro dele teve uma grande sabedoria de dizer, olha, você tem que constituir pastores de grupos menores para que você consiga dar conta de acompanhar esse rebanho aí de 2 milhões de almas. Então, existe uma chave que é você também saber delegar, né? Você ter bons líderes. E aqui eu posso, aqui tenho o privilégio, tenho a oportunidade de dizer aqui no seu podcast, que eu tenho uma chave dessa minha prosperidade ministerial. Tem uma chave disso e ela está me ouvindo, que é minha esposa. Ela tem esse chamado pastoral comigo. Qual é o nome dela, pastor? É a Daniela Marinho. Daniela, um abraço, Daniela. Deus abençoe. Espero você aqui, viu, Daniela? Para contar também sua história. Louvo a Deus pela vida dela e porque ela me representa integralmente na igreja. Ela carrega junto comigo esse... Não é um fardo, é um privilégio ser pastor, né? Eu falo de desafio, não falo de fardo. É um privilégio e ela é uma companheira, não só esposa, mas como pastora, realmente. Não pastora de títulos, né? Como eu disse, todo mundo fica discutindo tantas coisas, né? Não é o mérito de discutir se existe pastora, mas ela tem um ministério pastoral junto comigo, de excelência, e que ela entra em áreas menores que eu não entraria. Ela é uma excelente líder de mulheres. Ela entra em áreas de aconselhamento, ela entra num grande suporte, em que nós agora geramos uma igreja Kids. É uma igreja que é separada ali da nave principal da igreja, onde as crianças têm a sua igreja própria, com o seu momento de louvor, seu momento de ensino, seu momento de culto. Então ela desenvolve tudo isso, e todos os líderes da igreja ali, as lideranças locais, os presbíteros, o corpo diaconal, o Ministério de Consolidação. Que bom que ela abraçou junto com você, né, pastor? Sim. Porque às vezes o pastor, não na maioria, mas tem alguns que carregam um pouco sozinho nessa questão, que às vezes a mulher não abraça ali, né, por completo, né, esse chamado junto com o seu esposo. Eu deixo um alerta aqui para colegas pastores que possam estar me ouvindo, líderes, aspirantes a pastores, pessoas que têm um chamado pastoral, já estão se preparando, já estão interessadas em estar à frente de um trabalho, de uma igreja. Eu deixo um alerta a você, que você jamais seja um centralizador, que você seja um motivador da tua esposa, você seja um motivador da sua liderança, porque sozinho, centralizando, você estará fadado ao fracasso, fadado ao naufrágio. Mas se você for motivador, se você realmente amar seus líderes e acompanhar especificamente a eles, eles vão te ajudar nesse trabalho do pastoreio. Amém, pastor. A gente vai precisar ir para mais um intervalo, pastor, e a gente já retorna. Podcast Você Crê, oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor.
Ei, Oi? quero contratar a internet. Como que eu faço? É bem simples. Entre em contato com a nossa equipe, escolha o seu plano ideal e agende a sua instalação. Em quanto tempo vocês fazem a instalação? Geralmente no mesmo dia. Se o cliente faz o pedido pela manhã, nós instalamos à tarde. Também depende da demanda e se é área urbana ou área rural. Eu tenho que pagar o roteador? Não, o equipamento é fornecido em comodato, ou seja, você não precisa pagar nada para utilizar o serviço. E se você quer uma internet de qualidade, clique agora e contrate o seu plano. Atos Telecom, sempre com você. Você está assistindo o podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor. Glória a Deus, voltamos. Que bênção, né? O testemunho do pastor Marcelo. Ele lidera a igreja metodista wesleyana lá da Calama. Então você também está convidado, né, para estar lá, né, participando dos cultos. Depois o pastor fala os horários do culto, tudinho, convida as pessoas. Mas que testemunho abençoado, né? A gente falou muito aqui sobre a questão, né, de ativação profética, dos dons, né? E o pastor gostaria de incrementar sobre essa questão dos dons, né, pastor? Pode ficar à vontade. Eu quero realmente assim estimular, incentivar aqueles que estão nos acompanhando neste programa a buscar o Espírito Santo, porque foi a missão final, foi o convite final que Jesus fez antes de ascender aos céus. Sim. Ele disse, olha, vocês permaneçam em Jerusalém e esperem ser revestidos do alto pela virtude do Espírito Santo. Porque se vocês receberem a virtude do Espírito Santo, a presença, o dom do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Então eu quero destacar muito isso, porque o que eu tenho observado, como eu comentei no primeiro bloco, as pessoas querem discutir Bíblia, discutir religião, discutir filosofias, discutir questões de atualidade, questões profundas, e estão ignorando uma coisa mais óbvia, que é buscar realmente você, com teu coração, da tua forma. Você pode fazer a oração, como eu disse que eu fiz quando tive uma experiência real e forte com Deus, que é você até mesmo dizer, não tenha vergonha de dizer, Pai, eu ainda não creio, Deus ainda não tem uma fé. Me ajuda, né? Ter me essa ajuda, fé eu estou forte, aqui à disposição. Sim. Porque a Bíblia ela é interessante, ela ignora aquele que diz assim, eu não acredito em Deus. Em todas as passagens que se referem a isso, a Bíblia diz que o louco diz no seu coração, não há um Deus. É verdade. A Bíblia não perde tempo para bater boca com isso. O próprio apóstolo Paulo, ele disse a Tito, ele disse, olha, não entra em discussão com ninguém, com nenhuma questão louca, sobre genealogias ou qualquer outras questões. Né, pastor? Desnecessárias, né? Exatamente. Hoje, muitos querem partir desse caminho, sendo que Paulo nos ensinou, pelo esforço humano, ninguém conseguiu chegar a Deus, mas é pela demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, quero te incentivar que, se Jesus ele ascendeu aos céus e ele não se preocupou que os seus discípulos saíssem correndo, dizendo, olha, eu vi ele subiu, olha, eu vi ele ressuscitou. Jesus, ele buscou uma outra forma, dizendo, vocês vão ser revertidos da autoridade que eu tinha. Porque as pessoas respeitaram Jesus por causa da autoridade que ele recebeu do Pai. E Jesus disse, vocês também vão receber essa mesma autoridade. O que eu recebi do Pai, o Espírito Santo vai estar com vocês, e vocês vão poder fazer os mesmos sinais e até uma porção dobrada, até maiores do que eu fiz. É verdade. E Jesus disse, eu vou estar também junto ao Pai, incentivando a isso, intercedendo por vocês, sendo um advogado de vocês. Então, se Jesus conseguiu trazer evidências de Deus, do Pai, estando somente o Pai nos céus, ele disse, agora eu vou estar junto do Pai, seremos duas pessoas que vamos estar aí
cobrindo vocês, torcendo por vocês, dando autoridade para vocês. É verdade. Então, eu estimulo a vocês a de fato buscarem essa autoridade, essa presença do Espírito Santo, porque vocês verão coisas extraordinárias na vida de vocês. É viver o profundo, eu vejo, né, pastor? Porque muitas pessoas vivem no raso, ali Sim. naquele raso, na superficialidade, e às vezes não querem se aprofundar, como a Bíblia fala, que a gente precisa mergulhar, né, na presença do Espírito Santo, para que a gente consiga ouvir a voz dele, para que a gente consiga receber as revelações, as direções que ele nos dá. Né? Então, a gente vê muitas pessoas, por que a fé está pouca hoje? Porque as pessoas não buscam, porque a fé, mediante a sua busca, a sua entrega, a sua confiança a Deus, né? Então, nós precisamos nos dispor para isso. Como você fez, você se dispôs, você começou a buscar, Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer mais. Então, eu acredito que falta muito isso nas pessoas, essa entrega que demanda tempo. E as pessoas o quê? Estão correndo contra o tempo, né? Tantas outras coisas sim. que estão tirando e roubando o tempo de preciosidade com Deus. Há um salmo que diz algo muito, muito simples. Provai e vede que o Senhor é bom. Sim. Eu fui desafiado por uma nutricionista a conhecer uma fruta que eu não conhecia. Imagine você querer conhecer uma fruta só estudando ela. Eu vou pedir para a Iá me descrever essa fruta, como ela é, o tamanho, a cor, o sabor dela. Mas se você não provar, você não vai saber quais são os benefícios e o sabor daquela fruta. Então, exatamente isso sobre Deus, exatamente isso sobre a fé, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Tem que provar. É provar, não verdade. Não é saber se... Não é só falar, né, se pastor? o manuscrito foi descoberto, ou se surgiu um outro dizendo o contrário. É provar e ver que o Senhor é bom. E, na verdade, isso nem vai acrescentar em nada na nossa espiritualidade, eu vejo, na nossa intimidade e em ganhar vidas mais para Jesus sobre isso. Por isso que tem coisas que a gente nem precisa entrar em certas discussões e assuntos, porque não vai nos trazer sabedoria e não vai trazer... como que eu posso dizer? A palavra sumiu aqui da minha boca. Não vai acrescentar, não vai acrescentar. Contribuir. Isso, porque o nosso foco, pastor, é ganhar vidas para o reino, é fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais este amor, essa presença e queiram Jesus. Porque assuntos que não vão acrescentar, é melhor deixar de lado. Sim. Né? E é por isso que tem um Você Crê, pastor. É diferenciado o programa, né? Porque é como se estivesse na sala da nossa casa, conversando e falando do amor de Deus e das maravilhas e daquilo que Ele ainda pode operar no nosso meio. Né? Então, eu fico feliz porque alguém pode ter colocado no buscador do YouTube sobre crer. Sim. Alguém pode, esse vídeo está relacionado à busca de alguém, não importa a idade dessa pessoa, não importa onde ela esteja, e ela chegou de repente a esse vídeo, a este programa, sim, tendo a possibilidade de extrair algo para ela ser despertada na sua fé. É verdade, pastor. Então eu sinto uma inspiração de Deus, um insight de Deus para você que está assistindo esse programa, e você que chegou nesse bloco. Eu quero unir a minha fé com a tua para dizer que na autoridade do nome de Jesus você não chegou aqui por acaso. É verdade. Eu não sei o seu nome, mas eu sei que é nesse momento, né, no momento agora, nesse ponto do programa que você chegou, nessa minutagem, que o Espírito Santo ele está te alcançando aí, está te abraçando, em que virão a partir de agora lágrimas, convicção, mais fé, renovo para você, de você nascer nesse momento, ou de você se reconciliar nesse momento, e você ser surpreendido com que o Espírito Santo vai te entregar ainda essa noite, quando você dormir, ainda este momento, enquanto você orar. Você não chegou nesse vídeo por acaso, isso não é uma retórica, mas é uma testificação minha como um profeta, como um ministro de Deus, que neste momento eu terei a oportunidade de liberar essa palavra para você, e você na sua oração, você ser levado a fazer parte do corpo de Cristo, a você ser levado a ter uma aliança com Ele. Que bom, pastor. Deus abençoe sua vida. Obrigado, tá? Por você ter aceito o convite. Né? E conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e saber o quanto que Deus escolheu você.
Né? Você não quis, mas o Senhor te escolheu. Você não Amém. queria, mas Amém. Deus Glória a escolheu. Deus E eu por isso. super me identifiquei, porque foi assim comigo também, quando Deus me deu esse projeto. Eu não queria, né? Não sabia nem que poderia ser uma comunicadora, uma apresentadora, mas o Senhor falou assim, eu quero que você faça. Então faz, né? Vai, me mostrou tudo como tinha que fazer. E aí eu fiz, direcionada por ele, estamos até hoje direcionada por ele. Então isso é maravilhoso, a gente não queria, ele nos escolheu, mas a gente não pode, eu não consegui dizer não para Deus, eu não podia dizer não. Né? Depois de todos os processos difíceis que a gente passou, situações, vales, e ele nos livrou, nos poupou, então eu não poderia dizer não para o meu Criador, meu Pai que me ama. Então, pela fé, né? E com a certeza de que era só por ele. E quando eu vejo, às vezes, meus vídeos, eu falo, meu Deus, é eu mesmo que estou falando? Não, é o Senhor, né, que está falando pela minha boca. Eu falo que, às vezes, eu ainda duvido de eu estar aqui, pastor. Sim. Você acredita que, às vezes, assim, eu falo, meu Deus, é eu mesmo? Né? Mas então, o que te chamou foi o que te capacitou, é né? isso mesmo. Você tá aqui E nós nesse estamos continuando, episódio né? 155, 155, pastor. Que honra, viu? 155. Muito obrigado e Deus abençoe seu ministério, Amém. lhe prospere, lhe abençoe a sua família, tá? O senhor tem filhos, pastor? Tenho um casal de filhos abençoados aí, o Mateus e a Giovana. Ah, então um abraço São para os filhos do pastor, são jovens- para toda a família, jovens né? aí que estão acompanhando. Amém. Deus abençoe. Tem um viu? tempinho para eu quero Se eu trazer rapidamente aqui uma palavrinha, sim, claro. uma oração final. Claro, por favor. Quero deixar uma palavra aqui em Gálatas 6, versículo 8 e 9, que diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se não desistirmos. Aqui Meu a Deus. palavra de Deus, por meio de Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, é para incentivar a não semearmos nada na carne, que é para condenação, para ruína, mas a semearmos no Espírito. E buscarmos o Espírito de Deus, como falamos aqui nesse episódio do podcast. E que não desfaleçamos de fazer o bem, de não desistirmos da nossa jornada de fé cristã, nossa jornada de buscar a Deus, porque nós vamos colher no tempo certo. Aqui tem uma chave poderosa que muitos desanimam, muitos naufragam, muitos param na sua jornada da verdade, fé, pastor. porque vêm circunstâncias adversas comuns a todos nós. Todos nós passamos enfermidades, dívidas, todos nós passamos por discussões, passamos por importunações, aflições na área do trabalho, pessoal, seja ela o que for. Mas se nós persistirmos, não desfalecermos, a nossa fé e tudo que nós semeamos no Espírito no tempo próprio tem uma colheita. Verdade. Então leva essa palavra final a você, para que você não desfaleça nos teus propósitos para com Deus, porque no tempo que você não imaginar, você vai colher. Então não desista, não desfaleça de fazer o bem. E eu gostaria de orar com você, orar com Amém, pastor. quem Por estiver favor. acompanhando conosco Por favor. neste momento. Fique à vontade. Pai bendito, queremos te louvar, Senhor, Senhor Deus, chamamos. porque Tu és real para com a nossa vida e o Teu Espírito Santo é uma pessoa real como somos, e que esse Teu Espírito Santo que está em nós, Senhor, esteja com cada um que está sedento, faminto, Senhor Deus, a acompanhar esse episódio. Vá, Senhor Deus, à casa, vá, Senhor Deus, ao veículo, vá ao lugar que essa pessoa, pelo celular ou por um outro caminho, o televisor, está acessando este canal, ela possa ser, Senhor Deus, visitada, surpreendida Sim, por Ti. Jesus. E no nome de Jesus, ela não desfaleça, mas ela encontre o Teu Espírito Santo como uma pessoa tão real, como a apresentadora, ou quanto a mim, ela encontra o Espírito Santo como um amigo neste momento, e ela possa dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, Espírito Santo. Sim, Jesus. E o Teu Espírito Santo possa convencê-la, o Teu Espírito Santo possa consolá-la, possa ensiná-la, possa renová-la, transformá-la e levá-la, Senhor Deus, ao caminho, a essa jornada, Senhor Deus, de andar na Tua presença, até estar sempre contigo. E nós Te louvamos por isso,
E como os teus discípulos, nós esperamos do alto o teu Espírito Santo. Como teus discípulos, nós esperamos um renovo, um transbordar diário dessa presença, dessa pessoa do Espírito Santo, que é o maior presente, é tudo que temos. E a Ti te exaltamos, Pai, por isso, por esse presente, no nome e por meio de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, obrigado, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço essa oportunidade. Amém, viu? amém. Vamos finalizar, mas antes, gente, eu quero falar de uma data muito especial, que hoje, dia 31, eu e meu esposo comemoramos 11 anos de casados. Olha, então, eu agradeço muito a Deus pela nossa vida. E ele está aqui no estúdio. Ele está aqui, meu amorzão, me acompanha, meu parceiro. Né? E Deus tem nos ajudado até aqui, né, meu amor? Te amo, né? Que Deus possa, né, continuar, né, conosco e nos ajudando a construir essa família linda, né, que nós estamos formando, né? Hoje é só eu e ele, eu tenho certeza que Deus vai mandar nossos filhos e nós teremos uma família linda em nome de Jesus. Para complementar, né? Os filhos lindos, né, meu amor? O pai é a beleza da mãe. Te amo, meu amor. Parabéns para nós, viu? Parabéns para você. Gente, outra coisa que eu não posso finalizar sem falar, eu tenho 2 convites para falar para vocês. Amanhã, dia 1º, vamos ter um café terapêutico. Todo mês eu participo, eu publico nas minhas redes sociais, que é o café terapêutico para líderes e pastoras, que eu participo já tem um tempo já. Então, se você sentir no coração de participar, você mulher que deseja participar, eu vou deixar o endereço, as informações nas redes sociais, vocês observam lá, vão lá nos stories, que eu vou deixar, tá, o endereço. E também, gente, eu estarei participando da 9ª edição do Chá de Mulheres com Deus, né, que é a nossa querida Elaine, né, que já passou aqui pelo programa, que Deus, né, deu esse projeto lindo para ela, uma tarde, né, linda que nós vamos passar juntos. Então eu já acompanho ela há um tempo, mas é a primeira vez que eu vou e eu quero convidar você também para estar participando. Eu estou publicando diariamente as informações lá, vocês nos acompanham, mulherada, tá bom? Para vocês também estar participando com a gente, vai ser dia 15 de agosto, na parte da tarde, a partir das 14h30, tem uma taxa de inscrição, tá bom? Vou deixar as informações lá no Instagram e vocês acompanhem lá. Mas não percam, façam o possível para participar, já está encerrando as vagas, mas faça o possível para estar lá conosco, tá bom? E outra coisa, gente, eu estava falando sobre a divulgação da Mari ainda agora, e se você deseja também divulgar, né, ser parceiro do projeto, ser parceiro do nosso programa, tá? Entre em contato no WhatsApp que vai aparecer na tela, vai ser um prazer poder divulgar a sua empresa, te ajudar a abençoar, e você também está abençoando o programa, tá bom? Então vamos finalizar gratos ao Senhor, que você possa ter um ótimo final de semana, e se assim Deus permitir, semana que vem nós voltaremos. Você crê? Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Delícias da Isa, doces artesanais feitos com amor.